Olá, boa tarde. Eu estou aqui para vos falar. Entendo que o tópico desta tarde é falar do futuro do Business Intelligence, mas na realidade eu queria cometer um propósito, um objetivo um pouco mais cometido e falar, em vez de falar do futuro, falar talvez um pouco do presente, tendo em conta as tendências daquilo que nos espera no futuro. Vou falar sobre isso, mas gostaria de vos contar também mais do que nada, e deixando para o final da apresentação, falar como é que o que é que se pode fazer hoje para poder prever e para poder estar preparado para o futuro que se nos prepara. E, portanto, antes de mais, gostaria de vos contar como é que nós, na SDG, vemos as tendências atuais no mundo do Business Intelligence e depois, para o final, falar um pouco do que é que nós fazemos, geralmente, para ajudar as empresas a estar preparadas para isso. Portanto, para isso, gostaria de começar, nós na SDG, que somos uma consultora de dados e analítica, publicamos todos os anos as tendências no mundo dos dados e da analítica. E dividimos essas tendências em 3 blocos, o primeiro dos quais são as tendências given, aquelas que já são presentes na atualidade e que requerem ação imediata, neste preciso momento. Aquelas tendências que são emergentes e que está confirmado que vão ter um impacto significativo no futuro próximo, e aquelas que ainda vêm de caminho e que estão a começar a emergir. Começando pela primeira tendência, das atuais, é uma que é bastante evidente. A cloud é fundamental para os analíticos à máxima velocidade. A cloud hoje em dia é prevalente, e é prevalente porque é uma solução que permite aceder à analítica em remoto, melhora a colaboração entre as empresas e os clientes, é escalável, agiliza o desenvolvimento dos modelos analíticos e tem grandes vantagens em custo. Tudo isto é aplicável hoje em dia nas empresas, mas existem principalmente, o que nós vemos frequentemente, é que existem alguns desafios enquanto à gestão financeira desta mesma cloud. Os modelos custos são atraentes, mas às vezes ainda distraem surpresas e precisam de ser bem geridos. Uma seguinte tendência são o que chamamos os 3 cavaleiros do data management. Neste caso, a inteligência artificial está a ser aplicada nos frameworks DataOps para poder automatizar a gestão, o armazenamento e o processamento de dados das novas fontes, criando metadados que são fundamentais para detectar anomalias e ter data governance auto-monitorada e automatizada. Uma terceira tendência a que assistimos é o end-to-end Advanced Analytics, que é fundamental para gerar insights para o negócio. Hoje em dia já não chega de que os modelos de DML produzam recomendações de maneira anual ou trimestral, ou que estas recomendações fiquem simplesmente escritas em PowerPoint. É necessário integrar os outputs destes modelos que vão diretamente à toma de decisão das empresas e que nutram dos dados que são necessários para poder fazer os análises. Para tal, é importantíssimo ter, para que isto possa ser uma realidade, é importantíssimo ter vários talentos específicos, vários peritos nas distintas áreas da cadeia de valor dos dados que permitam pôr em ação estes modelos. Aqui estou a falar de pessoas que conheçam bem as áreas de negócio e conheçam a analítica, os chamados business translators, que tenhamos data scientists, que existam ML engineers que possam pôr em produção esses modelos e data engineers que possam alimentar esses modelos dos dados. E é importantíssimo não só ter esse talento dentro da empresa, mas fazer com que eles trabalhem em conjunto, trabalhem em equipa, para poder ser eficientes e rapidamente porem na prática a utilidade destes próprios modelos. Uma última tendência daquelas que são atuais é o foco na ética dos dados. Naquilo que estamos a assistir hoje em dia, em plena pandemia, ficou bem patente a necessidade de partilhar dados muito sensíveis entre os governos, as empresas e os cidadãos. Já existem muitas relações de privacidade de dados, mas com a necessidade de aceder a estes aumentar cada dia, estas regulações vão se estender e vão aumentar. Portanto, as empresas vão ter que saber navegar no mundo da inteligência artificial sem poder cair nestas armadilhas éticas, não só com os próprios reguladores, mas com a sociedade em geral. A primeira tendência que nós vemos dentro daquelas que são emergentes é o fim da era do reporting, portanto, o começo do self-service 2.0. Aqui os dashboards são muito úteis, mas já não são diferenciadores. Há melhor maneira de interactuar com os dados, como seja aproveitando as capacidades de processamento de texto ou de voz da inteligência artificial, ou pela realidade aumentada ou virtual. As interfaces estão a mudar e já se podem criar experiências imersivas e fáceis de usar que os usuários não têm. A seguinte tendência tem a ver com a mudança das plataformas analíticas às Service Architecture. Este é um fenómeno que tem a ver com a generalização dos modelos de subscrições ou de pagamento por consumo de software. Neste caso, os clientes já não estão locked-in com certas tecnologias. Estes novos modelos de preço e de consumo dão passo a arquiteturas de serviço que permitem os usos de melhores tecnologias para cada tarefa específica. E nestas novas arquiteturas pode-se facilmente acrescentar, retirar ou mudar tecnologias sem afetar a própria arquitetura ou os serviços prestados por ela.
Tendência 7 é o que se chama o Cross Analytics. Okay? O Cross Analytics é um termo que foi inventado pela Gartner para descrever a multitude de conteúdos que se podem analisar hoje em dia, sejam eles estruturados ou desestruturados, como, por exemplo, texto, vídeo ou áudio. E aqui, enquanto ao áudio, por exemplo, não me refiro só à fala e às conversas que podem gravar, mas, por exemplo, aos distintos tipos de ruídos e aos sons que existem no mundo. Está claro que atualmente os dados disponíveis e relevantes para a analítica já não são só números. Okay? Existe informação muito rica em outros formatos, que tem que ser extraída e cruzada para poder resolver os problemas complexos com que nos deparamos frequentemente. A tendência seguinte tem a ver com a própria capacidade de interpretar estes dados estruturados. E aqui entra em ação o Graph Analytics. Okay? A analítica de gráficos é perfeita para interpretar estes datasets desestruturados e altamente variados, porque permite exploração de relações entre diferentes identidades e aumenta as possibilidades da predição e a sua precisão, pelo que está cada vez mais a ser adotada pelas empresas para refazer modelos de casos de uso que já tinham sido feitos com outros tipos de algoritmos e para estender a sua capacidade em outros problemas. Finalmente, dentre as tendências que são emergentes, seria falar na inteligência contínua e, neste caso, alavancada com as redes 5G. E isto é uma maneira de poder potenciar os processos de negócio. E as operações, hoje em dia, têm que reagir rapidamente às mudanças bruscas e aos eventos inesperados. E penso que posso usar aqui outra vez o exemplo da pandemia, não? Que estamos todos a viver atualmente. A inteligência contínua, com a velocidade das redes 5G, vai permitir a optimização dos processos de negócio em tempo real e gerar ainda mais dados para os poder optimizar. As funções como o supply chain, a produção e procurement vão ser grandes beneficiadas destes novos desenvolvimentos. Por último, uma tendência que vemos que já vai demorar mais tempo, mas já vem de caminho, é o Quantum AI, ok? E porquê já vai-se poder fazer a inteligência artificial quântica? Muito simplesmente porque a computação quântica já vem de caminho e já se está a transformar na realidade comercial. Okay? Hoje em dia já se pode comprar tempo de processamento de computadores quânticos na cloud e, tendo acesso aos computadores quânticos, podemos desenvolver a inteligência artificial quântica. Basicamente, estamos a falar de computadores muitíssimo mais potentes que possam permitir uma inteligência artificial muito mais. Ok, bem, isto é o que nós vemos atualmente, quais são as tendências em 2021, mas eu pergunto-me como é que seria se eu viesse daqui por um ano e contar como é que seria o futuro em 2022. Como disse, é difícil fazer isso porque o futuro não se pode prever, mas o que posso fazer eu conheço o que foi o passado. E se viesses contar isto mesmo que acabei de fazer há 2 anos atrás, digamos em 2019, o que vos contaria seria radicalmente diferente. Estaria a contar de tendências que são radicalmente diferentes. Na realidade, existem só dois termos aqui que são comuns entre aquilo que vos contaria em 2019 e o que vos acabei de contar. E esses são o Data Governance, que em 2019 era um must, e que hoje em dia também é absolutamente relevante, apesar de agora já estar potenciado pela inteligência artificial, e o outro seria a inteligência contínua. Isto, acima de tudo, quer dizer, é uma conclusão que já todos conhecemos, que é que a tecnologia e o business intelligence é um mundo altamente cambiante e que muda muito rapidamente de ano para ano e de mês para mês. Pelo qual, quer dizer, o exercício de estar a pensar quais são as tendências e qual é o futuro do business intelligence é relevante, temos que ter uma noção do que é que está por aí por vir, mas é muito mais irrelevante sabermos o que é que podemos fazer hoje em dia e o que é que temos que fazer dentro das nossas organizações para estar preparados para aquilo que vem e que não sabemos que vai vir. Neste caso, refiro-me um pouco gostaria de referir ao inquérito que faz a McKinsey anualmente às empresas, que tem a ver com o estado da adoção da inteligência artificial nas mesmas. E dentro deste inquérito perguntam regularmente quais são as barreiras mais específicas e significativas para a adoção da inteligência artificial dentro das empresas. Se andarmos para trás um pouco mais de 2 anos, o inquérito de 2018 ainda apontava que existiam muitas barreiras, eram muito variadas, aquelas que existiam dentro das empresas. Estamos a falar de falta de temas estratégicos, como que ainda não havia uma estratégia clara de inteligência artificial, falta de talento, os dados ainda não estavam completamente disponíveis e a própria tecnologia também ainda não estava disponível dentro da maioria das empresas, e havia temas mais culturais dentro da própria organização da empresa, e de maneira ainda mais importante, a própria liderança das empresas ainda não era completamente sensível à relevância e à importância da inteligência artificial para o futuro do seu negócio. Avançamos 2 anos para o presente e para o último inquérito que foi publicado pela McKinsey, vemos que ainda existem temas de estratégia que não estão definidos e problemas enquanto ao desenvolvimento e à aquisição do talento e dos dados necessários para fazer as análises, mas começa a ser
mais prevalente a necessidade de instalar processos dentro das empresas para adotar a inteligência artificial. O tema felizmente, os líderes já estão convencidos de que a inteligência artificial é chave para as suas empresas e estas empresas estão já numa fase de poder instalar processos e ferramentas que os ajudam a desenvolver e a acelerar a integração da inteligência artificial dentro das empresas. E é por isso, é o que eu gostaria de falar agora, dar-vos principalmente 3 exemplos de como nós trabalhamos com as empresas para poder acelerar esse desenvolvimento da inteligência artificial. Ok? E o primeiro exemplo que vos queria dar tem precisamente a ver com o desenvolvimento da visão e da estratégia, uma estratégia para a inteligência artificial dentro desta empresa. O mundo da inteligência artificial e de todos os casos de uso que se podem fazer é muitíssimo variado em todas as funções, para qualquer tipo de setor, e é realmente difícil saber por onde é que começamos. Por onde é que começamos? Qual é o primeiro caso de uso que nós devemos fazer agora mesmo? Tanto sejam para empresas que nunca tenham, que estão a dar os primeiros passos neste sentido, como empresas que já tenham bastante experiência, o próximo passo a seguir é sempre complicado de fazer. E neste caso, nós costumamos trabalhar temos uma metodologia, um processo para poder trazer à mesa, trazer ao debate as distintas pessoas das empresas, desde a liderança às áreas de negócio, aos data scientists e os data engineers e aos próprios sistemas, para entrar num processo de brainstorming e de avaliação e de priorização dos próprios casos de uso que permitam definir quais são aqueles que têm um business case atraente e que possam ser desenvolvidos nos próximos, diria, ano ou 2. E aqui o time frame é importante, porque não devemos nunca pensar mais além do que 2 anos, por aquilo que já falámos, de que o facto de que a tecnologia muda tão radicalmente nesse espaço de tempo, não faz sentido estar a fazer planos a mais do que esse tempo. No entanto, sim que é importante saber e planificar o que vamos fazer, não nos próximos 5 anos, mas sim nos próximos 6 meses ou no próximo ano, para podermos termos um roadmap claro daquilo que vai ter que ser feito e alinhar os esforços das próprias empresas. Okay? Uma vez já se sabe quais são os casos de uso que vamos desenvolver a seguir, o segundo exemplo que gostaria de comentar tem a ver com o facto que é preciso produtivizar e pôr esses casos de uso em funcionamento. E para isso, desenvolvemos um framework da MLOps que se chama como Continuous Delivery para Machine Learning, e que esses sistemas são cada vez mais necessários, porque hoje em dia já não basta escrever um algoritmo de ML para ter um caso de uso que gere insights de negócio. Na realidade, o código é só uma pequena parte da operação deste próprio caso de uso. Necessita de sistemas adjacentes, de data collection, de verificação de dados, de administração de processos, de visão, ferramentas de análise e muitíssimo mais, para poder funcionar de forma regular e recorrente. O próprio ciclo de vida de um caso de uso de ML passa pelas suas diferentes fases de forma recorrente, ok? Vamos constantemente de fases de concepção e descobrimento do próprio caso de uso em função da necessidade de negócio, do próprio treino da pré-produção e da produção. Este ciclo repete-se ao longo dos anos e para poder gerir o modelo de forma eficiente é realmente necessário montar um sistema de ML. Para isso desenvolvemos um framework composto de vários blocos funcionais que se integra nas distintas capas dos sistemas atuais já existentes. Explicar em detalhe a estrutura deste framework levaria demasiado tempo e não tenho este tempo disponível e na realidade nem sequer sou a pessoa indicada para explicar o seu funcionamento. Se pode ver aqui neste sistema que não é fácil. Mas gostaria de poder comentar convosco as várias vantagens de desenvolver um sistema de ML como este. Em primeiro lugar, pode-se montar em qualquer stack tecnológico, tanto on-premise como na cloud, e habilita a integração de ferramentas clássicas de software, podendo aproveitar as equipas que já existem nas empresas, que podem utilizar ferramentas com as quais já conhecem, para poder instalar-se rapidamente e trabalhar com elas. Permite, além disso, o desenvolvimento incremental dos modelos em pequenas evoluções, no que acelera o time to market das soluções da ML e também ajuda no relançamento e no treino automático das versões em qualquer momento. E, finalmente, no mais importante, naquilo que estamos estado a falar, é que estabelece uma metodologia e um processo standard para todos os projetos de ML, aumentando a sua eficiência operativa e os custos do desenvolvimento dos mesmos. E daí vem o terceiro exemplo que gostaria de contar, que é um caso concreto de como este próprio framework permite sinergias e poupanças nas operações. E aqui refiro-me ao bloco do Information Management e, em concreto, ao Feature Store. Ok, um feature no Data Science é variável de forma parte do dataset consumido por um modelo analítico e, em concreto, o valor dessa própria variável. É uma característica dos dados que são utilizados pelo modelo.
E porquê é que é importante montar o que chamamos um Feature Store? É importante porque resulta que um projeto de Data Science, praticamente metade do tempo do desenvolvimento do mesmo é gasto no tratamento de dados e na engenharia das variáveis usadas no próprio modelo. E normalmente não se usa nunca nada dos projetos anteriores. A engenharia de features e o data prep é geralmente feita ainda em silos. Okay? Os mesmos dados são tratados de maneira independente para diferentes casos de uso, mesmo quando esses casos de uso são desenvolvidos para as mesmas áreas e muito mais comum quando são desenvolvidos para áreas diferentes. Por exemplo, os mesmos dados de vendas das lojas dos clientes finais para uma empresa, um fabricante de bens de consumo, esses mesmos dados das vendas são tratados pela área comercial, para um caso de uso para a área comercial ou para um caso de uso do supply chain, de maneira diferente. Okay? E para fazer isto montam-se pseudo-ETLs em Python, sem hierarquias ou dependências de dados bem definidas. Okay? Tudo isto leva, no melhor dos casos, a ineficiências graves ou, no pior dos casos, ao caos total no data governance e as suas implicações que têm na execução e na produtividade e na qualidade dos outputs dos próprios modelos. O Feature Store é aqui uma nova peça dentro deste ecossistema da analítica avançada, tem como principal objetivo facilitar a criação e a gestão de features através do armazenamento centralizado e de ferramentas para a geração e gestão dos próprios features. Uma vez mais, não tenho tempo e nem saberia explicar os tais técnicos de um Feature Store, mas posso mencionar que um Feature Store, para além de reduzir os tempos do data prep, melhora a qualidade e a reproduzibilidade dos dados, agilizando o governo dos mesmos e melhorando os resultados dos modelos de analítica avançada. Okay? Com isto chegamos ao fim dos 3 exemplos que eu tenho tempo para vos contar. E a modo de conclusão, o que vos queria dizer é que, nós claramente não controlamos a evolução da tecnologia e não podemos prever o futuro, mas sim podemos pôr a nossa casa em ordem, podemos trabalhar internamente para ter a organização preparada com os métodos e com as ferramentas para poder acometer tudo aquilo que nós já esperamos que vai passar, que é claramente uma mudança tecnológica, uma evolução tecnológica constante, e também para aquilo que não podemos esperar, como é o caso daquilo que estamos a viver hoje em dia com a pandemia. Obrigado pela vossa atenção e até aí, boa tarde.